Olá, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos. Nós estamos dando início a mais um encontro com a palavra e hoje nós iremos encerrar o tema sobre missões, ao qual nós estávamos trabalhando. Hoje é a última aula a respeito do tema de missões. Também é o último capítulo do livro de Jonas, ao qual nós estamos fazendo a exposição, um capítulo por vez, toda a sexta-feira. E hoje chegamos no capítulo de número 4. O tema da nossa aula hoje é a última lição. Então eu convido os irmãos a abrir lá em Jonas, no Antigo Testamento, no capítulo de número 4. Nós iremos ler o versículo de número 1 até o versículo de número 11. Jonas, capítulo 4, versículo de 1 a 11. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva, e ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciastes. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se num lugar a leste da mesma, e ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? E Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho? Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Amém. O livro de Jonas, ele nos traz muitas lições, muitas, mas nós estamos somente acostumados a relacionar Jonas com um grande peixe. Mas na verdade, o livro de Jonas, ele é riquíssimo e nos traz grandes lições. Podemos aprender grandes coisas com ele, como nós vimos nas aulas anteriores. Por exemplo, seria maravilhoso se o livro de Jonas terminasse no capítulo 3. A história estaria completa. O profeta que não quis ser um missionário, se rebelou contra Deus, se revoltou contra Deus, fugiu da presença do Senhor. O Senhor foi até atrás dele, provocou uma grande reviravolta em sua vida, trouxe provações, trouxe dificuldades,
né? E esse profeta, ele foi engolido pelo grande peixe, né? Por um grande peixe, ficou 3 dias e 3 noites dentro desse grande peixe, se arrependeu, né? Deus fez com que esse peixe vomitasse esse profeta em terra seca, né? E depois desse todo esse evento, esse profeta vai até essa cidade, prega contra o pecado desta cidade, né? E os habitantes, né? Todos os habitantes se arrependem, se convertem a Deus. Então imagine que final feliz, né? Que história maravilhosa seria se o livro de Jonas acabasse, né? No capítulo 3. Mas o que muitos teólogos acreditam, que o livro de Jonas não é uma fábula, não é uma história, é o capítulo 4. Porque o capítulo 4 ele desmascara, né? Tira a máscara do profeta. Ele mostra, né, a verdadeira intenção de Jonas. Então, o que era para terminar bem, Jonas como sendo o herói, né, nós vemos no capítulo 4 aqui Jonas como sendo um vilão, né, ele querendo a destruição de Nínive, né? Então Jonas ele nos ensina muitas coisas, né? A dificuldade, por exemplo, de pregarmos o Evangelho a pessoas que nós não conhecemos, a dificuldade que nós temos de demonstrar, né, o caminho de Deus para as pessoas que estão fora do nosso convívio, né? Como Jonas, ele vivia em Israel, ele profetizava em Israel, mas ele não queria levar a mensagem de Deus a outros povos, ele só queria ficar em Israel, e muitas vezes nós temos essas dificuldades, né? O livro de Jonas nos mostrou que a fuga de Deus muitas vezes é consequência dos nossos próprios medos, né? Do nosso próprio pecado, que a fuga geralmente ela não é uma alternativa, né, para você se dar bem, para você conseguir algo, mas a fuga é geralmente algo que vai trazer consequências más na sua vida. Vemos aqui em Jonas, né, o quanto a rebeldia dele fez o seu coração endurecer, né, a ponto de, no capítulo 2 que nós lemos nas aulas anteriores, né, ele pediu para ser jogado no mar. Ele não quis orar para que Deus acalmasse a tempestade, mas ele pediu para ser jogado no mar. Sendo que aqui no capítulo 4 ele fala que ele reconhece que Deus é um Deus compassivo e misericordioso. Ora, se ele reconhece isso, por que aqui no capítulo 2, então, no meio da tempestade, ele não clamou a Deus? Por que ele não pediu misericórdia e compaixão, mas ele preferiu morrer? Não preferiu morrer do que dar o braço a torcer, né? Do que voltar atrás na sua opinião. Então vemos o quão difícil é, né, a pessoa ela se sujeitar, né, ao senhorio de Cristo, ao senhorio de Deus em sua vida. Nós queremos servir, nós queremos fazer a obra de Deus, mas do nosso jeito, da nossa maneira. No capítulo 3 vemos que Jonas agora estava dentro de um grande peixe, né? Estava isolado, sozinho. Então ele buscou ao Senhor, pediu perdão dos seus pecados, né? Pediu para ser perdoado dos seus pecados, né? Mas vemos também ali depois, comparando com o capítulo 4, que Jonas não estava arrependido totalmente, né? Jonas pediu misericórdia de Deus para ir pregar em Nínive, para que Deus desse uma outra chance para ele, né? Mas o seu coração ainda estava convicto de que Nínive devia pagar pelos seus pecados com a morte. Por isso que no capítulo 4 ele se revela. Qual é a última lição que o capítulo 4 nos deixa, né, a respeito de Jonas? A última lição que nós aprendemos aqui, que nós vamos agora fazer a exposição do capítulo 4, é que Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a intenção do nosso coração. Não importa as situações que estejam acontecendo, né, ao nosso redor ou até mesmo em nossas vidas, Deus conhece a intenção do nosso coração.
Jonas, né, aqui no versículo 1 até o versículo de número 7, ele demonstrou ali perante Deus uma ousadia, assim dizendo, para não dizer um desrespeito para com Deus, porque ele questiona Deus de não ter destruído Nínive. Jonas queria que Nínive fosse destruída por causa da sua maldade. Então Jonas, ele é um missionário ao contrário, né, do que nós estamos acostumados a ver, porque Jonas foi até Nínive, pregou a palavra contra aquela nação, e todos se arrependeram, todos se converteram, e ele não se agradou, ele ficou com raiva, porque ele queria que todos, né, daquela nação fossem destruídos, fossem exterminados, né? Então o que nós vemos hoje é a dificuldade em você pregar a palavra de Deus, em você evangelizar e falar a palavra de Deus e a pessoa se converter. É uma alegria quando você leva a palavra de Deus até aquela pessoa e seus olhos se abrem, né, e aquela pessoa tem convicção dos seus pecados, né, tem convicção do caminho que ela está seguindo, e então ela abandona os seus pecados, né, e se arrepende deles e clama pela salvação de Deus, né, e nós vermos isso, poder presenciar isso, essa transformação de vida da pessoa, né, que antes vivia uma vida toda torta, né, uma vida toda errada, né, totalmente desviada dos caminhos de Deus, mudando como da água para o vinho, né, fazendo coisas, né, praticando coisas agora que nos surpreende. Que alegria que é poder ver um pecador arrependido, né, praticando as boas obras, caminhando, né, na graça e no poder de Deus. Como é gostoso ver, né, a obra de Deus na vida das pessoas. E Jonas não sentiu essa alegria, ele ficou com raiva, porque ele queria ver Nínive destruída. Então ele é um missionário, né, que não quer a salvação, mas que quer a destruição das pessoas. Ele era um profeta que ele ficaria contente se Deus tivesse destruído Nínive, tivesse exterminado toda a cidade, né, toda aquela nação. Mas Deus teve misericórdia deles, né, e nós podemos entender isso lá no versículo de número 11, né, onde que Deus fala que eles não sabiam distinguir nem entre a mão direita nem entre a mão esquerda. Eram pessoas totalmente ignorantes, que praticavam coisas, que faziam coisas que eram passadas de antepassados, né, de outras gerações para eles. Eles não tinham entendimento, não tinham a capacidade de raciocinar. Será que é certo isso que eu estou fazendo? Será que é correto a maneira como eu estou agindo? Não. Por isso Deus teve misericórdia do povo de Nínive, mas Jonas não teve. Jonas, ele queria que a nação de Nínive fosse destruída, e ele ficou com raiva. E no versículo de número 2, ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciastes. O que Jonas está querendo dizer para Deus aqui é que ele já sabia que isso iria acontecer, que não valia a pena ele sair, né, ele sair da sua terra para pregar em Nínive, porque Deus ia dar um jeito e ia converter aquele povo, né? Olha a paciência de Deus com Jonas, né? A paciência, a misericórdia de Deus para com a vida de Jonas também. Deus podia ter destruído ele, mas Deus o escolheu. A palavra do Senhor veio até Jonas. Deus o escolheu para levar a palavra até Nínive, para que as pessoas se converterem, mas ele não entendeu esse privilégio. Ele não entendeu a missão que ele tinha. Pelo contrário, ele zomba de Deus agora, dizendo que ele já sabia que isso iria acontecer. Por isso que ele não queria ir, por isso que ele fugiu para Tarsis. E muitas vezes nós somos
como Jonas. Não entendemos o privilégio que nós temos de sermos cooperadores com Deus na obra missionária, de sermos um evangelista, de levarmos o Evangelho até as pessoas. Muitas vezes nós não compreendemos o privilégio que nós temos de carregar, de portar a palavra de Deus. E nós acabamos menosprezando esse ministério que Deus nos dá. Muitas vezes nós acreditamos que missionários são aqueles que somente fazem a obra missionária em outras terras, em outros países, em outros povos. E não. Missão, ela está enraizada na igreja. Eu posso fazer missão tanto local, como em outros países. Mas a missão, ela está enraizada na igreja, ela faz parte da igreja. É ela quem dá o crescimento na igreja. Uma igreja ativa, uma igreja que se movimenta, ela está envolvida com missões, ela está envolvida com trabalhos evangelísticos, aonde a palavra de Deus chega até as pessoas. Nós temos a função de levar a palavra de Deus. Quem faz a obra, quem converte, quem muda o coração, quem abre os olhos, quem traz arrependimento de pecados, não somos nós, é Deus através do seu Espírito Santo. A nossa função é levar a palavra, mas muitas vezes nós somos como Jonas, não levamos a palavra de Deus porque acreditamos que Deus tem misericórdia, Deus vai arrumar um caminho, Deus vai arranjar um jeito para que aquela pessoa se converta, e nós damos essa desculpa e não levamos a palavra de Deus até essas pessoas. E diz aqui no versículo de número 4, o Senhor diz para Jonas: é razoável essa sua raiva? Jonas estava com raiva daquelas pessoas se arrependerem. Olha que loucura, que insano a atitude de Jonas. Depois de tudo que ele passou, era para ele estar feliz. Deus converteu o coração dos ninivitas, eles se arrependeram, Deus fez uma grande obra. Não, ele estava com raiva. Olha como estava o coração de Jonas. Muitas vezes nós pensamos que nos dá a entender que o grande peixe ali, na hora que ele foi engolido pelo peixe, que ele ficou no ventre do peixe, Jonas mudou o seu coração, Jonas foi transformado, mas na verdade não foi. Por isso que nós precisamos ter cuidado. Crentes que nascem na emoção morrem quando ela acaba. Certa vez um pastor disse que precisamos orar para que Deus crie situações de dificuldade na vida das pessoas para que elas se convertam. Mas na verdade temos que ter cuidado com essa intenção, porque muitas vezes a provação, a dificuldade, ela não converte. Ela pode sim emocionar, pode sim ter um momento ali, em que a pessoa fala: agora eu vou seguir a Deus, agora eu vou abandonar os meus vícios, vou abandonar o mau caminho e agora eu vou caminhar com Deus. Pode ter esse momento, mas se Deus não fizer a obra dentro do coração, se o Espírito Santo realmente não trouxer conversão e convicção de pecado, ela vai voltar a praticar de novo as mesmas coisas. Olhem o exemplo de Jonas. Não teve misericórdia no capítulo 1, não teve misericórdia no capítulo 4, mesmo depois de tudo que ele passou. O coração de Jonas continua o mesmo. Ele quer a destruição de Nínive. Ele quer ver os ninivitas destruídos. E muitas vezes nós também nos encaixamos nesse sentimento de Jonas. Não queremos ver a salvação das pessoas, mas a destruição. Precisamos ter um coração misericordioso, olhar com misericórdia para aquele que está perdido, para aquele que precisa de Cristo.
Assim como um dia alguém olhou por nós e teve misericórdia de nós, e a palavra de Deus chegou até o nosso coração. E a última lição que Deus ensinou para Jonas, né, é a lição que todos nós devemos aprender. Né? Jonas deu mais valor àquela planta do que ao povo de Nínive. Ou seja, Jonas estava mais preocupado com o seu bem-estar e com o seu conforto do que com as pessoas. Muitas vezes é desconfortável para nós abandonarmos, tudo aquilo que nós temos para pregar o Evangelho, para levar a palavra. É desconfortável para nós abrir mão muitas vezes de um tempo com a família, de um tempo de lazer, de um tempo em que poderíamos estar fazendo outras coisas para dedicar à oração, para dedicar-se à evangelização, para dedicar-se à salvação de outras pessoas. Então nós precisamos sair da nossa zona de conforto, amar as pessoas, amar ao perdido, orar a Deus para que Deus o salve, para que Deus tenha misericórdia da sua vida. Que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos aqui no livro de Jonas. Com certeza, como muitos teólogos concordam, depois do capítulo 4, Jonas, ele provavelmente, muitos teólogos concordam com isso, que ele se converteu a Deus. O porquê? Porque o livro, tudo nos indica, que o livro foi escrito pelo próprio Jonas. E se ele não tivesse se arrependido, ele poderia ter parado no capítulo 3 e nós nunca iríamos conhecer o capítulo 4. Para nós, Jonas seria sempre um herói. Mas o que muitos teólogos concordam é que Jonas escreveu o livro e ele deixou relatado o capítulo 4 para demonstrar a sua falha e a sua fraqueza, para que servisse de lição tanto para Israel, para quanto mais pessoas fossem ler o livro de Jonas. Que Deus, Ele faz a obra e nós somos seus servos e devemos sempre obedecer e sempre ter misericórdia daqueles que estão perdidos, porque essa é a vontade de Deus. Foi por isso que Ele veio a este mundo, para salvar aqueles que estavam perdidos. Que possamos ter um coração missionário, que possamos ter um coração evangelístico, de levar a palavra ao perdido, conforme a graça e a vontade de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço e até lá! Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste.
Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. 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 Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele se importa, Ele compreende. Nunca vi um amor tão grande assim. De você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, não desiste, Ele não desiste.